Você está no canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo, que tem por missão divulgar as práticas integrativas. Deixa eu ver se está aqui. Levar conhecimentos de qualidade para você, conhecimentos que embasam as práticas integrativas, conectando você com profissionais incríveis, como hoje estamos aqui com Miguel Galli, ele que é biomédico integrativo, iridologista, palestrante, colunista da revista Saúde Quântica, tem um programa de televisão também, com esse tema, Momento Quântico. Ele tem um currículo extenso, depois você vai poder ver o currículo inteiro do nosso querido Miguel Galli, e hoje nós estamos aqui para falar sobre os caminhos da transgeracionalidade, prisão ou herança, o que a gente entende. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, querido. Obrigada pela sua disponibilidade. A gente vai fazer o seguinte hoje. Quando eu lhe passar a palavra, eu vou desligar o meu microfone para não dar aquela microfonia e vice-versa, tá bom? Até eu conseguir comprar um microfone decente. Tá bom, querido. Muito boa noite. Gratidão mais uma vez pelo convite. Eu acho que o mote aí da nossa união é realmente isso, né? A gente jogar luz, não é? Sobre tantas coisas incríveis que acontecem através das terapias integrativas, né? E eu quero te agradecer realmente de coração se abrir essas portas, né? Para a gente poder chegar até as pessoas e levar essa contribuição. Em relação ao microfone, como eu estou no celular, eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade aqui para procurar o meu. Mas vamos tentar aí, tá? Se eu não conseguir desligar, você me desculpa, tá bem? Gratidão mais uma vez. Maravilha, vamos então, né? Caminhos de reequilíbrio transgeracional, vamos falar aí desse tema, considerando a genética, a epigenética, e eu já vou começar então fazendo uma pergunta sobre a questão da genética, né? Sobre a imutabilidade que há uns 10, 15 anos atrás, para trás, parecia que a gente tinha informação de que a genética era tudo, né? Então, a gente estava condenado ao que a gente recebia da informação da genética. Como que a gente entende isso hoje? Querida, realmente, né? É incrível como tudo está sempre aí, né? E eu me lembrei agora, de repente, uma frase maravilhosa, que não sei de quem que é, que fala assim: existe alguma coisa incrível em algum lugar esperando para ser descoberta. Então, a ciência, ela vai sempre nos encantar, nos surpreender dessa forma, porque realmente é um arsenal muito grande de sabedoria aí, né, pelo universo todo, né, de coordenação induzida pelo universo todo, né. E eu me lembro de uma frase, você me permite começar o nosso papo, que é uma frase de uma cientista americana chamada Hunter. Ela participou daquele projeto Quem Somos Nós, e ela fez uma definição de Deus incrível, e ela disse mais ou menos assim: temos de nos curvar diante dessa mente maior que tem moldado a energia em modos de realidade com os quais nós temos que sonhar nessa existência e que nós acreditamos que seja o caos, mesmo que assim não seja. Essa mente está acima de nós, ela é superior e tem objetivos definidos e imutáveis. Então, se a gente se agarrar nessa informação científica de que tudo já está mais ou menos pré-estabelecido, que a nossa parte é só vibrar realmente no positivo, no amor e no coletivo, a gente só vai ter conhecimento e bênçãos, né? Mas essa questão da genética aí, nossa, eu me lembro lá na década de 70, né? Quando a gente estudava genótipo e fenótipo, a gente já estava estudando e falando de epigenética, né? Só que a gente não tinha uma noção tão ampla como a gente tem hoje, né? Então, o genótipo é aquilo que você herda do pai e da mãe, e o fenótipo é aquilo que você faz com essas ferramentas, né? Então, papai e mamãe nos deram lá uma caixinha de ferramenta. Eu sou encantado nessa caixinha de ferramenta, né? Tem tudo ali. Eu vou contar um segredo para vocês que as mulheres não sabem.
O cara que tem uma caixinha de ferramenta em casa, de vez em quando ele abre ela, mesmo que não tenha nada para fazer, para ficar namorando aquilo ali. É fantástico. E nós temos tudo isso dentro da gente, entendeu? O que nós temos que fazer? Estudar, né? Participar aqui das reuniões da NUSP. Nós somos todos terapeutas integrativos, mas em busca de validação científica para o nosso trabalho. Então, a questão é o seguinte, quando nós herdamos informações genéticas do pai e da mãe, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a gente recebe só 5%. 98% são possibilidades que nos cercam de modular e aprimorar essas informações ou calar informações mórbidas. Então, nós temos absolutamente, tem pesquisadores cientistas que falam até em 1% de informação genética, o resto é tudo epigenético, né? Tanto é verdade que os cientistas antigamente chamavam esse DNA que estava lá, né, à disposição de ser modificado e transcrito, eles chamavam de informações lixo. E é incrível a prepotência de certos cientistas, né? Porque se tem alguma coisa transcrita no DNA, meu Deus do céu, não é lixo. Vamos estudar, né? É isso aí. Essa questão da epigenética, ela veio muito fortemente, né, de uns 10 anos para cá, com o Dr. Bruce Lipton, que trouxe para a gente a pesquisa, né, dele, que ele coloca, inclusive, no livro dele, um deles, né, o livro A Biologia da Crença, que ele pegou uma mesma célula, células-tronco, né, células-tronco, então tem a mesma informação de DNA, né, e ele colocou células-tronco em placas de Petri, que são, né, recipientes, né, com o meio era diferente. Então, a mesma célula-tronco, num recipiente com o meio X, virava tecido muscular, por exemplo. Na outra, virava tecido ósseo, né? Enfim. Então, o que mudou ali? Foi o meio, né? Então, a gente está falando aqui de epigenética, para quem está nos acompanhando e que porventura não seja da área, a epigenética é um ramo da ciência, né, da biologia, que estuda a influência do meio na expressão gênica. Então, a gente tem a genética, a gente tem as informações que a gente já herda dentro desse DNA, mas isso não é determinante. Né? Não é determinante porque esses genes podem se expressar ou não. Salvo engano, foi a nossa querida Rosângela Arndt, um dia estudando com ela, e ela falou, essa caneta aqui, ela pode se expressar, você pode escrever com ela se ela tiver sem tampa, mas se ela tiver com tampa, ela não vai se expressar. Né? Então ela fez, acho que foi ela, já nem lembro mais, acho que tanta gente. Mas é isso, né, que a epigenética nos traz. Então, não há uma sentença. Pode haver uma predisposição, não é isso? Me corrija se eu estiver falando besteira. Não, é verdade. Eu vou contar uma coisa particular para vocês verem como é muito séria, né? A questão aí das células fazerem leitura, né? E aí a gente se aprofunda ainda e descobre aí, ultimamente, a biologia quântica, nos contando aí de outras possibilidades agregadas à epigenética. Mas, enfim, por que eu estou comentando isso? A minha experiência com o Bruce Lipton, né? Há 2 anos atrás, nós recebemos ele pela primeira vez no Brasil. E quando, nas últimas páginas do livro lá, A Biologia da Crença, aconteceu comigo uma epifania, né? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo no final do livro, né? Eu virava a página, eu sabia o que estava escrito, porque a lógica, se você for colocando a lógica no raciocínio e deixar a consciência não contaminada a trabalhar, você vê que nós vibramos na questão do entendimento e sabedoria, junto com muitas outras pessoas. Tanto é verdade que até hoje tem uma briga muito grande para definir quem inventou o avião, né?
se foi Santos Dumont ou os irmãos Wright lá na Inglaterra, quando na realidade essa informação chegou junto. Então o universo ele faz isso. Quando nós estamos preparados para receber uma informação, várias pessoas têm a mesma informação. A gente só precisa, a palavra não é nem mentor, né? A gente precisa de amigos, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse nosso movimento voluntário com vocês, de nos darmos a mão e seguir um falando para o outro. Mas por que eu estou comentando isso? A minha relação com o Bruce Lipton foi um negócio muito surreal. Aliás, não tem denominação, né? Tinha uma fila para cumprimentar ele, e ele estava sentadinho ali, a doutora Rosângela estava do lado, e a hora que chegou a minha vez de cumprimentar o Bruce Lipton, ele pulou. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, não tinha contato por rede social, e a maioria das pessoas não acreditam. Eles acham que foi um encontro ali de amigos que já se conheciam. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Eu estava de frente com uma pessoa que eu nunca tinha conversado com ela. Ele pulou, ficou em pé, olhou para mim e me grudou literalmente. Eu não sei se você já viu essas fotos, é muito bonito. E eu fiquei muito emocionado. Ele começou a me beijar, e thank you, agradecendo, né? Aí foi muito interessante porque quando você fala muito em uma coisa, você vivencia ela holisticamente, né? E aí, para ele tirar a dúvida, ele fez uma coisa muito doida. Ele me colocou de lado e colocou a mão em cima do meu coração, do lado esquerdo, que ficou prestando atenção. Aí ele ficou muito emocionado, e a doutora Rosângela comentou com ele, né? Isso aí é o Miguel Galli, ele é um bom terapeuta, ele pesquisa não sei o quê, né? Aí ele olhou para a Rosângela e falou, I can feel it, eu estou sentindo isso, né? Então, a gente menospreza, a gente subestima a nossa capacidade de interação com outras pessoas, a nossa capacidade de interação com o meio ambiente, não é? E o que a gente precisa realmente é prestar mais atenção, né? Então, 5% das nossas informações biológicas que vêm do pai e da mãe, elas são completamente manipuláveis, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, você tem que realmente se aprimorar na expectativa de coisas positivas, você tem que tomar conta da sua alimentação, mas principalmente dos pensamentos, porque hoje a gente entende que todas as doenças têm uma causa epigenética, não é? Tem uma causa fora das informações genéticas. Então, fica a dica para vocês aí, olha, realmente se alimentem direito, né? A gente sabe de tudo isso aí. A gente precisa, na realidade, fechar um pouco os livros e começar a colocar tudo isso em prática. Porque nós somos pessoas sábias, enclausuradas, não é? A gente tem que começar a colocar em prática e compartilhar. O que aconteceu, eu acredito, né, nesse encontro de vocês, foi que vocês estavam vibrando em frequências que ressoaram, portanto, elas se adaptaram, né? Porque quando você tem duas frequências que estão vibrando na mesma frequência, elas se ampliam. E aí houve uma expansão de energia ali. Foi exatamente isso aí. Foi exatamente isso aí. Foi uma situação emocionante para mim, que estava ali participando, e para ele, mas foi, na realidade, uma demonstração para quem estava em volta, a Rosângela estava lá, de que não só os iguais se atraem, mas eles precisam disso, entendeu? Porque se eu vou para a guerra e tem alguém do meu lado que eu confio, não é? Então a gente caminha com mais firmeza, com mais felicidade e seriedade. Tipo assim, não é só eu que sei e que acredito, tem mais pessoas aqui, né? E essa experiência, Ana, que você comentou, ele pegou várias placas, né, e colocou ali células tronco, células diferenciadas, e parece que algumas semanas depois ele foi lá verificar, cada célula daquelas, foram várias, tinha uma função específica, ela tinha se especializado naquilo ali. O que foi que aconteceu? Então aquela célula lá que tinha se transformado numa célula óssea, ela estava no ambiente ali, mas ela estava lendo o ambiente. Então o que foi que aconteceu? Passou alguém ali perto e ela falou, nossa, gostei dessa informação.
vou trabalhar nisso aí, entendeu? E ela se transformou numa célula óssea, né? Células de cabelo, células de pele, foram vários tipos de células. E isso, se você explica isso dentro de um conceito holístico e encerra o assunto, você acaba desmerecendo a experiência cientista e você acaba não ajudando outras pessoas a terem compreensão. Porque se todas as células do meu corpo elas estão fazendo leitura do ambiente o tempo todo, então é para você acreditar mais em intuição, né? Em sentimento. Olha, entrei no lugar, gostei muito daqui, entrei no lugar, não gostei daqui, aquela pessoa não me parece ressoar com o que eu quero e acredito, não é? Então, e existe nessa questão toda aí um desserviço também, né? De repente está com uma pessoa do lado e fala, nossa, não estou me sentindo bem aqui. Aí a pessoa vira para você e fala assim, você tem que parar com essas besteiras, você vai ficar louco, entendeu? Desencana, vamos lá. Aí vai lá e acontece uma coisa desagradável, a pessoa vira para o outro e fala, ó, não te avisei, não te contei. Então, vamos prestar mais atenção nisso, porque é uma coisa muito séria. Inclusive, a biologia quântica explica isso aí, né? Nós temos informação nos olhos, que são os criptocromos, que leem o ambiente, leem a frequência vibracional o tempo todo. Então, a física quântica está na base desses conhecimentos. Né? Quando você fala em biologia quântica, que é um foco de estudo seu, a biologia quântica, todas essas informações, né, que a gente fala, tem que entender mais, se abrir mais para o entendimento, tudo isso tem explicação científica. O meu foco de trabalho é na informação vibracional, que a física quântica é o estudo desse mundo subatômico, e quando você vai olhar para qualquer coisa, né, você chega nesse mundo subatômico. Então, tudo, essa mesa que está aqui na minha frente, a cadeira que eu estou sentada, tudo é vibração, tudo é energia. Né? E isso não é um papo de misticismo, né? Que, aliás, é um dos motivos do NUSP existir, é exatamente para que a gente tire esse véu de misticismo, que não, sabe, de que é uma coisa sobrenatural. Não, é ciência. Né? A física quântica vem cada vez mais mostrando coisas para a gente, né? Diversos experimentos, o experimento da dupla fenda, emaranhamento quântico. A gente pode, de repente, voltar em outros momentos para falar cada vez e falar só de um, né, para mostrar que é essa a intenção aqui do NUSP, mostrar para as pessoas que todas as práticas integrativas, elas se baseiam, no final das contas, na física quântica. Quando você começa a compreender como é que essas partículas subatômicas funcionam, que tudo é energia, que quanto mais você divide a matéria, mais espaço vazio você encontra e menos matéria, né? Então, isso é fantástico, isso nos guia nessa compreensão. O nosso pensamento, tudo é informação. Então, o pensamento, ele é uma informação. E a gente tem prêmios Nobel, inclusive, falando sobre o funcionamento quântico do cérebro. Né? Coisa que não chega na faculdade, infelizmente, a gente ainda tem um materialismo científico muito forte. Né? Nas faculdades ainda há muita predominância do ensino baseado no materialismo. É importante, é claro que é importante a gente entender a matéria, né? Já materializada, mas é muito importante também a gente entender o que vem antes da matéria. E usar o conhecimento que já está disponível, conhecimento que nos oportuniza estarmos aqui, por exemplo, conversando através de um celular, cada um num lugar diferente. Isso foi a física quântica que nos funcionou. O avanço tecnológico todo que a gente tem, boa parte foi por conta da física quântica. Por que a gente não está usando de uma forma mais alargada esse conhecimento para nós nos curarmos, para nós nos entendermos melhor, para que nós comecemos a perceber esse funcionamento, que é o nosso cérebro, na verdade, o nosso pensamento, a nossa percepção,
ela produz peptídeos que geram matéria. Então, é isso que a gente vai expandir cada vez mais. Olha, e você está tão coberta de razão que tem uma questão aí que, enquanto você falava, eu estava me lembrando aí, que são as doenças psicossomáticas, né? Então, ficou no campo ficou mesmo no campo do místico falar que se você não cuidar das suas emoções, você vai ter um câncer ou vai ficar doente, etc. E parou-se aí, né? A gente aprendeu isso. Na realidade, eu comentei com vocês na nossa outra live que não existe bioquímica sem biofísica. É praticamente impossível, não é? Então, o que foi que nós conversamos? Vou só repetir aqui, que o pessoal de repente não ouviu, eu acho muito interessante, né? Então, nas nossas células, nós temos citoesqueletos que mantêm a célula aberta, ela precisa ficar aberta, por motivos óbvios, né? E o principal é que na transcrição celular, ela leva informações corretas. Se o citoesqueleto, que é o esqueletinho da célula, estiver desmontado, se a célula estiver achatada, na transcrição celular, que é automática, essas informações genéticas não serão transcritas corretamente. Só que aí vem, isso aí, vamos se dizer, bioquímica. Mas a biofísica dessa situação é o seguinte: a minha percepção das coisas, né, o tempo todo, está modulando a minha, literalmente, a minha homeostase toda, não é? Então, se eu não consigo ter momentos de paz e de tranquilidade, ó que coisa doida, o meu corpo, ele começa a produzir uma quantidade muito grande de hormônios estressantes, né? Tipo cortisol, né? E é incrível, o cortisol, o que ele faz? A primeira coisa que o cortisol faz é destruir o citoesqueleto, ele é muito oxidativo. Então o cortisol ele vai lá em todas as células do corpo, ele corrói o citoesqueleto, que é uma estrutura literalmente física de proteínas, e ele tira a capacidade da célula de estar saudável, de se sentir bem, não é? Então, foi o que você falou, Ana, querida. Os nossos pensamentos, em 5 segundos que você foca em alguma coisa, ele começa a produzir neuropeptídeos, que eles saem do cérebro, foi você que criou. O sistema límbico, ele começa a produzir neuropeptídeos, e eles saem lá do sistema límbico, do hipotálamo, que seja, e eles descem pelo corpo, procurando aberturas celulares para aquela resolução ou aquela percepção que você teve daquela situação. Então, seja ela positiva ou não, você lançou para o seu corpo informações que precisam ressoar com as células. É bem provável que no primeiro momento isso não vai acontecer, mas se você se manter nessa frequência negativa o tempo todo, o seu corpo vai encontrar receptores para começar ali uma neoplasia, o seu sistema imunológico ele vai ficar no chão, né? E o interessante é que, mesmo que as pessoas não concordem com isso, é uma opinião particular minha, mas vai pela lógica, absolutamente toda a etiologia de todas as doenças começa no psicológico e no emocional. Né? Começa com informação vibracional. Informação vibracional. Né? Então, a base das nossas doenças, nós estamos falando hoje aqui de transcrição genética, é você trabalhar para você trazer o melhor dessas informações para você, através da epigenética. Olha que interessante, se a gente fizer um resumo do que nós conversamos até agora aqui, você acaba chegando à conclusão que você é completamente dependente do meio ambiente, do que você busca, das informações que você alimenta, a sua alma, seu espírito, seus pensamentos, né? Mas vocês não tenham dúvida, toda doença que existe, ela começou em algum momento com alguma percepção errada de alguma coisa. Inclusive percepção de informações patológicas genéticas. Não é? Aquela moça que a mãe ou a irmã teve câncer de mama e ela foca muito nesse assunto, ela comenta com as amigas, ela fica ali na expectativa, o que vai acontecer? A célula, ela está cheia de neuropeptídeos para criar um câncer ali para ela. Né? Então é aquilo que a gente fala a respeito do universo, né? Que é o entendimento completo da sabedoria toda. Né? O universo,
ele não sabe o que é bom, o que é ruim para você. Ele fala amém para tudo que você determina. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembrei aqui de Jesus, né? Lá no Novo Testamento ele fala, vós sois deuses. Isso é muito sério. Isso é que nós somos mesmo. A gente consegue modular o nosso padrão vibratório para a gente levar benefícios e saúde para a nossa vida e do próximo também. E tem mais uma coisa, é o que a nossa dupla aqui dinâmica está fazendo hoje aqui, eu e a Ana. Nós estamos levando informação para vocês, para que vocês tenham saúde e qualidade de vida. Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, dentro desse conceito, eu trabalho muito, a gente ainda vai falar um pouco sobre, eu quero saber, iridologia aí nesse contexto. Sim. Eu trabalho meus atendimentos terapêuticos, eu trabalho muito fortemente com a questão das informações quânticas, das informações vibracionais, exatamente o que eu chamo de raiz, porque é a raiz informacional que vai gerar alguma questão, pode ser um adoecimento, pode ser um conflito relacional, pode ser um incômodo qualquer na vida. Então, há sempre uma funcionalidade, há sempre um porquê. Se a gente vai para o adoecimento, por exemplo, nós temos que considerar toda a nossa evolução, a evolução da vida, de um modo geral, e a evolução da nossa espécie, não é verdade? E nessa evolução, os nossos tecidos são informações, não vamos nos afastar dessa compreensão. Tudo é informação vibracional, fundamentalmente é informação vibracional, né, que a gente também pode chamar de consciência. O todo. Essa informação, ela vem de milhares de anos, numa evolução. Eu, Ana Monteiro, chamo o nosso inconsciente, é esse conjunto informacional que a gente vem nessa evolução biológica construindo. E nessa evolução biológica, cada partezinha do nosso organismo tem uma função biológica. E essa função biológica, ela está relacionada com informações vibracionais. Existe um porquê. Então, vamos pegar, todo mundo já ouviu falar, já sentiu que quando tem raiva, dói o estômago. Começa a dar problema no estômago. Sim. Então, o que nós temos? Nós temos uma informação com a qual a gente não consegue lidar direito. E aí a gente tem, então, pode fazer um paralelo de digestão. Qual é a função daquele órgão do estômago? Digerir. Mas então a gente tem a digestão da matéria em si, que a gente coloca na boca, mastiga, se alimenta com aquilo, então tem essa função do ponto de vista matéria, mas também de uma forma mais ampla, de uma forma estendida de consciência, tem a informação que a gente não está conseguindo digerir. Então, de repente, você não sabe por que você está com dor no estômago, em vez de você buscar essa informação para melhorar o seu estado, né? Tudo bem, vai tomar um remédio, de repente está com muita dor, precisa melhorar o sintoma, ok. Mas se você só toma um remédio para melhorar o sintoma, você vai estar mascarando aquela funcionalidade, o teu organismo está te contando coisas. Já em nível de matéria, ele está dizendo, eu não estou aguentando digerir isso aqui. O que será? Aí no meu trabalho, a gente vai buscar isso. Vai fazer uma investigação. Pode ser algo no seu trabalho que você não está conseguindo digerir, um chefe que você não consegue, sabe? Olhar para ele, trabalhar, pode ser de marido e mulher, pode ser alguma coisa que pode ser atual, mas que também pode ser de um momento diferente, porque, na verdade, a gente entende que não há presente, passado e futuro, é tudo agora. Então, se você vive algo lá no passado, lá na sua infância, muito comum, a gente entender o que está acontecendo agora, olhando para essa infância. Coisas que a gente não digeriu lá atrás. Então, olha que coisa linda que é estudar tudo isso e levar isso para as pessoas. Porque, na minha concepção, Miguel, isso é liberdade. Quando você entende como você funciona, minimamente, você não precisa fazer medicina,
Você não precisa fazer, ok, se você quiser fazer, ótimo. Né? Você vai ter um aprofundamento maravilhoso em como que a gente funciona e tudo. Mas entender um pouquinho sobre a gente e sobre essas questões, como essas emoções movem a gente, é fundamental para que a gente melhore aquele 1% a cada dia do que a gente precisa melhorar para viver melhor. Sem dúvida. Não é demais isso? Eu sou maravilhoso. E você tá tão embasada aí em fatos concretos, né, vivenciados, que o câncer de mama, já foram feitas várias pesquisas, só 5% das mulheres que sofrem com essa neoplasia mamária é de origem genética, só 5%. Né? E aí eu me lembro também do Bill Clinton, quando terminaram lá de fazer o sequenciamento do genoma humano, ele foi na televisão e ele falou o seguinte, foi uma pretensão. Ele falou, nós estamos dizendo adeus às doenças todas, agora que a gente conhece o genoma humano, a gente só vai estudar para curar tudo, né? Então, o que nos interessa é a informação genética e vamos ligar todas as chaves das doenças aí. Foi uma boa intenção, mas hoje a gente vê que foi uma pretensão, uma falta de conhecimento de quem trabalhava com ele na época, os cientistas, porque ele compartilhou essa informação, quando na realidade a epigenética é uma palavra nova, mas o tempo todo o ser humano ele teve uma interação profunda com o ambiente. Então não é você estudar o sequenciamento genético de uma doença que você vai inventar um medicamento para curar aquela doença. Muito pelo contrário, que nós estamos conversando aqui. De repente ele descobre algum paliativo que vai calar os sintomas, né? Mas que a causa, que é uma causa biofísica, emocional, espiritual, epigenética, ela está por trás disso aí. Então, olha que interessante, 5% de todos os cânceres de mama é genético. O resto é tudo epigenético, não é? Expectativa, vício em cigarro, excesso de carne, né? Excesso de proteína, excesso de açúcar, comportamento negativo, não é? E o sagrado feminino, meu Deus, o que está acontecendo com o sagrado feminino, não é? A gente falava tanto disso na década de 70, na década de 80, não é? E hoje a gente vê que é muito triste, eu prefiro não entrar, né? Eu fico muito triste realmente de conviver, inclusive, com pessoas que têm um discurso muito negativo nesse sentido, fazendo de conta que o feminino ele não existe, ele não faz parte, entendeu? Que é uma sociedade masculina e ponto final. E é uma aberração, realmente. A Ana comentou uma coisa maravilhosa a respeito da consciência. Eu costumo falar que a nossa consciência trabalha por hierarquia, né? Então, tem os pensamentos, né? As nossas concepções, né? As nossas convicções, as nossas razões todas, mas, acima disso, existe a consciência. Então, quando você entope muito a sua mente de pensamento e convicções, você não acessa essa base maravilhosa aí, que é a consciência. Aliás, o nosso cérebro, ele não pensa em nada, ele vibra com egrégoras que estão nesse campo aí da consciência, e você recebe aquilo que a sua percepção está trazendo, não é? Está vibrando. Então, eu vibro em coisas muito positivas, eu acesso esses campos que existem. É o que a gente comentou a respeito da descoberta do avião, né? E de outras descobertas tantas, né? Eu vibro naquilo ali, eu atraio mais informações para aquilo ali, né? A palavra melhor não é nem atrair, é acessar mesmo. Acessar mesmo. Aquela informação, aquele campo vibracional, você acessa. Podemos até usar a metáfora do salto quântico. Você sai de uma frequência e você pula para uma outra frequência onde estão vibrando, onde estão disponíveis. Essas informações. É igual rádio, gente. Pensa no rádio, você muda ali o dial, as informações estão onde? Que aparecem no seu liga na tomada. E de onde vem? De quem está falando? Sabe? Então, isso é frequência vibracional que o rádio sintoniza aquela frequência de informação
e aquilo é captado e é transmitido. Da mesma forma, nós captamos informações que estão no campo, aqui, ó, tá cheio de informação aqui. Não é? E a gente pode acessar ou não, vai depender da nossa disponibilidade, de o quanto a gente está intencionando mesmo em chegar nessas informações, o quanto você está, onde você está colocando o foco da sua atenção. O Dispensa fala muito isso, né? Onde você coloca a sua atenção, para lá que vai a sua energia. Estamos falando de energia, frequência vibracional. Sim. Então, é um banco de dados, né? Aliás, se você quiser pensar em Deus como uma consciência suprema, você pode pensar, porque está tudo ali à disposição, incorruptível, né? São frequências, vibrações específicas da própria criação do universo, e não tem como modificar isso aí, por mais doida que as pessoas estejam, eles não vão conseguir fazer a máquina girar através do ódio, através da mentira, através da manipulação, porque o universo ele não funciona assim. Aliás, toda vez que você age de uma forma desrespeitosa com o próximo, porque o próximo, na realidade, ele é um pedaço do universo. Você está lidando com um pedacinho. O próximo é você em outras condições de temperatura e pressão. É você. Exatamente. Estamos todos no mesmo lugar, somos todos parte de um mesmo universo. Então, sim. E a sabedoria é tão grande que se você gera uma necessidade educacional, você pode ter certeza que você vai enfrentar alguma coisa aqui para que você fique pelo menos quietinho uns dias, para que você entenda que o erro estava com você. Né? É muito sério. A gente precisa tomar cuidado com isso, mas é por isso que eu fico trazendo cada vez mais pessoas para a gente falar cada vez mais sobre isso. Você sabe muito legal que outro dia eu estou estudando e assistindo o Dr. Sérgio Felipe, que é outra sumidade, né? Uma pessoa incrível, um conhecimento muito vasto. E ele estava comentando sobre o radiotelescópio, né? Sendo implantado, um dos maiores aqui no Brasil, aí em São Paulo, na USP. Ele estava comentando que essa tecnologia do radiotelescópio, ela traz para a gente informações sobre energia escura. Eu fiquei impressionada. Todo o conhecimento do universo, tudo que a gente conhece, todas as ciências, tudo não chega a 5% do que já se conhece do universo, no sentido assim, na verdade não se conhece 95% a 96%. Tá, Ana, mas então, como é que eu sei que tem 95% a 96% para conhecer se não tem nada, não tem uma equação, não tem... Como é que eu sei dessa informação? Pela pressão que essa massa de 95% faz sobre o sistema do universo. Conhecimento de física, isso. É uma coisa louca. Então, assim, aí entra a questão da consciência como sendo fundamental. Se a gente não colocar a consciência nessa equação, o que é, então, tudo isso? Né? E aí você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, de campo quântico, são várias expressões, mas na verdade, isso aqui é um pedacinho demais da gente. E aí a gente perde tempo com raiva, desejando mal para o outro. É tolice pura. Antagonismo. Né? E aí, infelizmente, né? Eu ia dizer felizmente, mas seria meio mórbido. Mas aí essa pessoa que ela vibra assim, ela entra mais cedo ou mais tarde em uma situação de desarranjo, né? Através de uma quebra aí financeira ou através de outras situações, né? Difíceis. E geralmente, para piorar a situação, ela fica culpando dos outros, né? Eu acho, na realidade,
não existe separação factível de um ser humano para o outro, não é? Isso aí é tão óbvio. O que nos separa do outro ser humano é o nosso CPF, são os muros, entendeu? O carro de vidro blindado, não é? Tinha um pensador hindu chamado Krishnamurti, ele já morreu, e ele era maravilhoso, que eu gostava, eu lembro dele. Sempre que eu lembro do Krishnamurti, eu lembro de um faxineiro, né? Limpando, sei lá, alguma coisa. E ele falava isso, ele falava, ó, a nossa ilusão a respeito da desconexão de outros seres humanos e do ambiente é muito perigosa, porque ela acaba te isolando e não tem como você viver, existir e evoluir sem energia, sem frequência, sem conexão, não é? E eu lembrei de Jesus de novo, para mim ele era um sábio, e ele falava assim, ele falou, né, você ofereça a face, né, 7 vezes, não é isso? Ofereça a face de novo. Na realidade, ele não está dizendo para você ensaiar masoquismo, né? Ele só está pedindo para você insistir no assunto para ver se você realmente não é o X daquele problema ali, não é? Porque é preferível que você apanhe, mas que você se livre daquele comportamento limitado seu, e que nem era do próximo que estava te batendo, mas era seu, porque você criou e alimentou aquela situação. E tem uma outra frase também, que ela pode parecer muito lúdica e bacana, mas que na prática é complicado, mas só para a gente somatizar o nosso assunto aqui, se você está enfrentando uma situação muito difícil na sua vida, coloque mais amor ali naquela situação. Entendeu? Ah, Miguel, mas é fácil falar. Eu tenho um filho que ele é drogado, né? Eu tenho um marido que ele é violento, não sei o quê. É óbvio que não existe uma fórmula para acabar com essas situações, né? Mas que você tenha, pelo menos, amor próprio por você, coloque amor na situação, ou pelo próximo ou por você, para que você faça com que a pessoa entenda, não é? Através do seu comportamento, que você tenha uma boa intenção, ou que você saia dessa situação, no mínimo, por amor a você, né? Então, está tudo conectado, isso aí é irremediável, né? Os meus vizinhos aqui em volta, é como se fosse a minha rua toda, inclusive. É como se fosse uma microcidade, sabe? É como se fosse uma família, como de fato é, né? Um viaja, avisa o outro, um faz alguma coisa gostosa, toca em 2, 3 portões, não é? Aí, de vez em quando, eu faço aqui alguma coisa, geralmente, como é coisa gostosa, eu faço uma panelona, né? Aí sai aquele monte de marmita, a gente sai. Quer dizer, é um prazer exercitar o amor. O retorno, ele é muito produtivo. Tem hora que eu estou sentado aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, toca ali a campainha e vem alguém com pão de queijo, com pudim, com feijoada, pão de casa e muita coisa. Aí quem está perto fala, nossa, mas você é um cara legal. Então as pessoas sabem, não é isso. Não é que você seja um cara legal. É que você está deixando as pessoas saberem que você se preocupa com elas. Isso aí é uma forma de você chegar às pessoas e fica isso aí transcrito no coração das pessoas para todo o sempre, não é? Vamos deixar as pessoas nos conhecerem de verdade? Nossas qualidades, nossas limitações, né? Mas antes disso, deixar as pessoas saberem que nós estamos à disposição. Foi o que o Cristo falou lá, né? Então, quando você está à disposição do outro, aliás, quando você estende a mão, o primeiro beneficiado é você, e depois é o outro. Perfeito. Antes da gente terminar, eu ainda quero conversar um pouquinho sobre como que é a iridologia. Nós estamos falando, desde o mote dessa live, ou herança, que as questões geracionais, que nós herdamos, sim, a questão dessas informações da biologia, que é o nosso, né, enfim. Mas o doutor Miguel tem uma competência maravilhosa em iridologia, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que a iridologia nos ajuda nessa observação da transgeracionalidade, da informação vibracional, olhando a matéria aqui do olho. É uma coisa incrível, né? Então, quando você começa a estudar iridologia, nós estamos terminando uma turma aqui de Ribeirão Preto, a primeira turma desse ano,
Aí já tem pedidos para começar uma outra turma, mas a iridologia é fantástica, porque depois que a pessoa ela pega a base da iridologia, que ela começa a entender que manchas e sinais se referem a doenças e patologias, sei lá, alguma coisa assim, né, degenerativa ou não, aí você já tem um pé para ensinar para as pessoas que, ó que coisa incrível, as lacunas que se apresentam na foto da iridologia, elas devem ser lacunas fechadas ou abertas mais pequenas. Quando você encontra lacunas muito grandes, tipo assim, tá, tirou foto da íris de uma senhora, e lá na região do útero do ovário tem uma lacuna muito grande. Essa lacuna, quando ela é muito grande, ela já nem se refere àquela pessoa. É óbvio que ela está em cima de um órgão, né? E que ela tem um significado, mas ela, foi o que a Ana comentou hoje aqui, ela veio repassando essa informação ao longo da vida, ao ponto de ser uma informação tão grande que o iridólogo precisa parar e perguntar. Mas aí o que aconteceu? Nos últimos anos, a iridologia italiana, principalmente, desenvolveu estudos para entender que existe uma iridologia familiar. Eu trago informações dos meus olhos de dificuldades, né, e patologias de antepassados meus todos, não é? É mais ou menos parecido com a constelação familiar, né? E aí eu preciso comentar um caso, Ana, que eu comentei com você na live anterior. O pessoal que faz iridologia comigo, eles vêm depois fazer laboratório. E nós atendemos uma menina, estava ela e a avó, e aí tirou foto a nossa querida Dulce, que estava do lado. A Dulce é minha irmã, inclusive quero fazer uma sugestão, uma hora de trazer a Dulce para cá. Eu estou registrada, Dulce. Eu já fiz convite para a Dulce. Ela é sua irmã. Não, tem que vir. Tem que compartilhar a sabedoria dela. Gente, aqui tem muita informação, é maravilhosa. Eu sou fã da Dulce. Tem que compartilhar. Aí o que foi que aconteceu? Lá na região dos órgãos genitais da menina, tinha uma lacuna muito grande. E não é só isso. Dentro da lacuna, tinham algumas escadinhas, tipo assim, alguma coisa sendo compartilhada, tipo assim, me deixa passar aqui para estabelecer essa informação. Foi um negócio assombroso. Aí a avó estava junto, a avó me explicou que a menina tinha uma rotina muito segura, inclusive nem tinha namorado, só que a menina tinha uma aversão muito grande por meninos e precisava, inclusive, aproximar ela dos amiguinhos para conversar, etc. Ela era muito insegura. E aí, conversando com a avó me explicou que a mãe dela sofreu 2 abusos, inclusive um foi muito violento, né? E a menina nem tinha nascido ainda, quando a filha era moça. E olha que coisa interessante, não é? A menina compartilhou essa informação, porque a mãe, ela não digeriu tudo o que aconteceu com ela, né? E aí a criança, durante a gestação e durante a própria vida, né, ela acessa essas informações aí do campo da mãe, não é? Então a Dulce ficou impressionada. Ela falou, Miguel, a gente sabe, isso aí não é nem opinião do iridólogo, se existe qualquer sinal em cima de qualquer órgão, ele tem as características próprias e relevantes que vai determinar a morbidade ou não. Mas como que uma menina bonita, sadia, feminina, linda menina, entendeu? Ela tinha uma lacuna tão grande nos órgãos sexuais, reprodutores, porque a mãe foi abusada e essa informação ela foi compartilhada. Muito bem. A cereja do bolo. Miguel, como é que eu me livro disso aí? Limpando a mente, modificando essas informações. A Ana falou nisso no começo, digerindo essas informações, não é? Digerindo as informações, e os rins ele tem uma relação muito grande também com o medo, né? A pessoa muito medrosa, na expectativa, ela judia muito os rins. E se você pegar uma foto do olho e você vê muitos anéis de tensão, é uma pessoa que está com medo, expectativa de coisa negativa o tempo todo. Você desce os olhos, vai na região dos rins, você vê que ali já existe um encapsulamento de toxinas, porque o órgão não está conseguindo, de uma forma eficiente, metabolizar o que passa por ele em função do emocional. É isso, querida.
Olha que coisa incrível, né? Nós temos na iridologia a informação de todos os nossos sistemas na íris. Nós também temos, que é um outro estudo, todas as informações nos pés, reflexologia. Temos todas as informações nas orelhas. Temos nas palma das mãos. Nós temos também no nosso cérebro, podemos ler através de eletroencefalograma. Ressonância. Regiões, né, que se conectam. Nosso corpo é todo conectado. Né? E olha como é interessante o conceito de fractal no nosso corpo. É demais isso, gente. Né? Ou seja, num pedaço, isso é fractal, né? A teoria do fractal num pedaço do todo, você tem informação do todo. Então, num pedaço desse corpo, vamos tomar o todo como nosso corpo, em um pedacinho que é a íris, você tem informação do corpo inteiro. É muito doido. Olha que coisa linda. Né? É fascinante. E a partir disso, você tem a possibilidade de atuar, né? Na iridologia, me corrija se eu estiver falando. Sim. Você tem a possibilidade de observar algo que ainda não se transformou em realidade na sua matéria. É uma informação que está ali, né? Que aí a gente pode até pegar emprestado o conceito lá da expressão gênica. Então, ele ainda não se expressou, mas a informação está lá. Sim. E aí você tem a possibilidade, olhando essa informação, através de um diagnóstico por iridologia, trazer a informação para o consciente, trabalhar isso e evitar que isso siga, né, sendo problema para aquela pessoa. Exato, querida. Olha, tem mais uma coisa. Foi feita uma experiência no mundo todo e ela foi reiterada. Foi feito com ressonância magnética. Aliás, a ressonância magnética tem iluminado a ciência, né? E através da ressonância magnética, eles pediam para uma pessoa lá deitada, com o equipamento ligado, para ela olhar para uma caneta. Não sei se você sabe dessa experiência. A pessoa olhar para a caneta, ficar olhando para a caneta, e lá na máquina de ressonância eles viram que acendeu uma região específica para essa função da observação. Acendeu lá. Aí eles tiram a caneta, manda a pessoa fechar o olho e pensar na caneta. Acendeu a mesma região. A mesma região. As nossas sinapses neurais, que determinam, não é, a nossa qualidade de vida, o cérebro, ele não faz discernimento do que você vivencia ou o que você pensa. Isso aí é de um assombro tão grande, porque se você não tomar cuidado dos seus pensamentos, do que você foca, você realmente vai ter desvantagens durante a sua vida toda. Não vale a pena sofrer por antecipação, não vale a pena você ficar esperando o pior das pessoas e da vida, quando na realidade quem está indo na frente é você com a sua consciência, seu pensamento, sua expectativa. Né? E só para finalizar. Durante a nossa conversa toda hoje aqui, vários amigos aí estão ouvindo, a conversa vai ficar gravada, a Ana vai depois distribuir, mas antes das pessoas ouvirem, as nossas células todas participaram, elas ouviram, elas estão agora com essas informações importantes, é mais fácil para elas todas agora entender algumas reações, e isso aqui com certeza melhora, inclusive, a nossa questão imunológica. Então, lives como essa aqui salvam vidas. Venham sempre, quando a Ana chamar, vocês venham. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa de profissionais, não é? E tenho certeza disso, não é só quem está ouvindo, não. As células também estão somatizando tudo isso, e nós precisamos continuar nesse mote aí para compartilhar qualidade de vida e saúde com todas as pessoas que nos seguem. É isso. Meu querido, sempre maravilhoso conversar com você. Hoje a gente você. Prisão ou hereditariedade, então você viu que não é prisão, que tem hereditariedade, mas que você
acima de tudo. Tem as chaves. As chaves, exatamente. Né? Aquela velha frase que a gente ouve, que, né, os estoicos também falavam, o que importa não é o que aconteceu com você, mas aquilo que você fez ou vai fazer com o que aconteceu com você. Está nas suas mãos de melhorar, está nas nossas mãos. E é uma frase que eu sempre levo, né, inclusive no meu perfil pessoal, não aqui no NUSP, mas é saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Né? Eu levo o trabalho, doutor Miguel, para o lado do direito, né? Eu atuo hoje levando um valor justiça apoiado na física quântica. As leis da natureza sendo mais valorizadas no meu trabalho do que as leis dos homens, que são falhas, que estão apoiadas em política. A gente está vendo isso acontecer no Brasil. Né? O que é a lei, se não a vontade de um ser que se acha supremo? Sim. Né? Em muitas situações. Então, assim, você vai levar uma questão pessoal sua que você pode resolver, porque tem coisas que a gente, infelizmente, não precisa levar para o Estado, precisa resolver dentro do Poder Judiciário, mas tem coisas que não precisa, que são da sua seara pessoal. E nessa seara, se você não encontrar a sua questão interna para melhorar essa relação, não vai ser o Estado que vai fazer isso funcionar. Não vai. Não vai. E aí, você sabe que um dia desse, só para terminar também, eu estava aqui no banheiro, acho que escovando dente, a mente da gente está sempre conectada com essas coisas maravilhosas. Eu falei, gente, se eu fosse, você também, se eu fosse Luiz, nossa, mas eu ia ponderar tanta coisa, não é? Tanta coisa, ia demorar tanto esses julgamentos, não é? Ia tanta coisa ia ser ponderada, esclarecida, não é? Que as cadeias estariam bem mais vazias, né, do que hoje. Qualquer coisa manda prender, condena, bate o martelo, né? E, meu Deus do céu. Esse mundo existe, ele está ali na frente, está bem próximo da gente, e nós já estamos acessando esse mundo. Venham com a gente, para de perder tempo com besteira. Estamos convidando você para vir também acessar esse novo paradigma, que é o paradigma quântico e que nos transforma a nossa visão de mundo. Um beijo no teu coração, muito obrigada. Beijo, querida, estou à disposição. Já já a gente volta, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Até mais.